Glória a Deus. Glória a Deus. E abra comigo sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, no capítulo de número 12. Livro de Atos, capítulo de número 12. É a palavra do Senhor para nós nesta noite. Minha voz não está muito bem, então se em alguns momentos ela falhar um pouquinho, eu tiver que passar o microfone para tossir um pouquinho, os irmãos já me perdoem, eu peço desculpas antecipadamente, mas vamos fazer o melhor para agradar o nome do Senhor. Atos, capítulo de número 12. Quem encontrou, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. A leitura é um pouco longa, mas é um texto bem conhecido e peço que a igreja acompanhe, ou vendo no texto direto, ou acompanhando aqui pelo data-show. Diz assim, Atos, capítulo 12. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão e depois da morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E você diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Para a gente entender a mensagem que Deus tem para nós nessa noite, nesse texto, que é um texto bem conhecido, e Deus tem um detalhe aqui que Ele quer chamar a sua atenção, como Ele chamou a minha atenção, como Ele me fez refletir sobre esse texto. Eu comecei a ler esse texto, pastor Inácio, e eu comecei a ler e até disse assim: volta, lê de novo. Aí eu comecei a ler, volta, lê de novo. E aí na terceira, na quarta vez que eu estava lendo o texto, eu captei a mensagem. Aí eu entendi o que Deus queria falar. Mas para você também entender, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história para você compreender o contexto. Quando a igreja primitiva já estava estabelecida,
já estava constituída, começam ali a despontar alguns homens dentro daquela igreja como lideranças. Alguns começam a se destacar em ministérios específicos. E dentre esses homens havia um chamado Estevão. E Estevão, ele era um diácono. E a função do diácono era servir às mesas, era atender às necessidades das viúvas, dos órfãos, era fazer trabalhos mais braçais, administrativos. Só que Estevão, sendo um diácono e cumprindo todas as suas funções como um diácono, além de fazer o que ele foi chamado, além de fazer o que lhe havia sido dado como incumbência, aquele Estevão também tinha um chamado para pregar a palavra. E Estevão começa, entre servir uma mesa e outra, a começar a pregar o Evangelho, a anunciar sobre a vida de Jesus, sobre o que Jesus havia feito. Ele não deixou de cumprir as suas funções, mas ele fazia o que era o seu dever, e além disso, ele também fazia outras coisas, e principalmente a pregação da palavra. E a pregação da palavra na boca de Estevão era feita com ousadia, com autoridade, com poder, com unção, e as pessoas se maravilhavam de ouvir Estevão pregar. E tudo é assim que aquela pregação começa a chamar a atenção, começa a atrair a atenção de muitas pessoas. Em determinado momento, Estevão pregando em um local público, e aquela pregação com tamanho poder e autoridade, ele vem trazendo desde os patriarcas, contando toda a história ali de Israel, e o propósito que Deus tinha na vida do seu povo, e como Deus havia profetizado a vida de Jesus, através de vários profetas do Antigo Testamento, e ele vai trazendo, até chegar nos seus dias. E ali havia muitos judeus, muitos mestres da lei, que não aceitavam Jesus como Messias, que não entendiam aquela palavra, não queriam entender, tinham o seu coração endurecido e fechado. Eles então começam a se levantar para parar Estevão, para poder pregar o que Estevão estava fazendo. E aqueles homens eram liderados por um chamado Saulo de Tarso. E aquele Saulo, que era um líder de um dos mestres da lei, ele começa então a comandar, a coordenar uma perseguição a Estevão. E aí, todos conhecemos a história, não vou entrar em detalhes, mas Estevão ele foi morto a pedradas. Estevão foi apedrejado. Alguns dizem, irmãos, que pessoas pegavam pedras e atacavam somente em Estevão. Alguns outros estudiosos dizem que Estevão foi como empurrado ali pelos locais, como havia muitas pedras no chão, ao ser chutado, ao ser empurrado até de penhascos, de ribanceiros, causava aqueles ferimentos muito grandes. O fato é que Estevão, ele está à beira da morte, e ele, antes de morrer, ele olha para o céu, e quando ele olha para o céu, ele vê o Senhor ali, ele vê o céu aberto, e ele fala assim: Senhor, não incute a esses homens esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. E aí Estevão expira, Estevão dorme na presença do Senhor, e aquele ato de Estevão, aquela grandeza da sua atitude, de não atacar, não condenar, não sair xingando, ofendendo todo mundo pelo que ele havia passado, pelo contrário, aquilo mexe muito no coração das pessoas. Aquele testemunho de atitude, a postura de Estevão falou ainda mais do que a sua eloquente pregação, e aquilo marca as pessoas, e isso é uma virada de chave na igreja. Só que por outro lado, muitos da igreja começaram a temer a perseguição. Falaram: o negócio aí está tudo sério. Então agora já não é mais eles só mandarem a gente calar a boca. Eles estão de fato matando. Eles já mataram Jesus. A gente achou que tinha passado esse tempo, mas eles voltaram a matar. Mataram Estevão agora. E o que acontece? Os judeus então começam a sair de Jerusalém e começam a ir para outros lugares. Assim como havia sido predito no primeiro capítulo de Atos: e sereis testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da... E aí eles começam a se expandir. É a diáspora judaica aqui nesse momento. Eles começam a ir para outros lugares, para outras nações, vão formando sinagogas, vão formando povoados, vão indo embora. Então veja só, o plano dos mestres da lei era o quê? Ao matar Estevão, silenciar a pregação do Evangelho, calar, diminuir o número daqueles que acreditavam em Cristo. Só que o efeito foi o efeito contrário. Por quê? Porque eles começaram a se espalhar, e aonde eles iam, eles começavam a pregar e a falar de Jesus, e o Evangelho que eles tentaram calar, na verdade ele começou a bradar ainda mais alto e alcançar cada vez mais vidas. Aleluia. Capítulo 7. Aí depois, Saulo aparece como personagem principal.
o perseguidor dos cristãos. E ele descobre que havia lá em Damasco um grupo de cristãos reunidos. Ele falou: vou apelar para matar. Pediu cartas e vai. E todos sabemos a história. No meio do caminho, Deus encontra Saulo. Olha para o seu irmão e fala assim: às vezes Deus te encontra no meio do caminho, no meio dos seus planos, no meio dos seus projetos, no meio dos seus sonhos, no meio Saulo ia. Ele tinha um propósito, ele tinha um plano no coração, mas o Senhor encontra Saulo e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele fala: mas quem és tu? Está dizendo que eu estou perseguindo quem? Ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando você levanta a mão, estende a mão contra a minha igreja, você não está atingindo o Rafael, ou o Inácio, ou o Ronaldo, ou a Fabiana. Você está atacando a mim, você está atingindo a mim. É a mim que você está se perseguindo. Você tem que entender que há alguém que te guarda e te protege, mesmo quando você não está percebendo. E Saulo então é tomado por um pavor. Ele fica amedrontado com aquela voz que falava com ele, e escamas nascem nos olhos de Saulo. Então ele é levado até um local, uma rua chamada Direita, onde ele fica em uma determinada casa. E Deus fala com um homem chamado Ananias, um profeta do Senhor. Ele fala: Ananias, na rua chamada Direita, vai ao encontro de Saulo. E quando Ananias ouve aquela ordem, ele fala assim: Senhor, mas o Senhor não sabe quem é Saulo? Então o Senhor me manda ir até lá? Este homem é um perseguidor dos cristãos, ele mata crentes. O Senhor viu o que ele fez com o Estevão? O Senhor está me mandando ir lá, eu estou colocando a minha vida em risco. O Senhor não sabe do que Saulo é capaz de fazer. E o Senhor então responde para Ananias: Ananias, é você que não está entendendo o mistério. Você olha para Saulo e você vê apenas alguém que não tem mais jeito, que não tem mais salvação, que não tem mais solução. Mas quando eu olho para a vida de Saulo, eu vejo alguém que vai ser mudado, moldado, transformado pela minha graça. E através da vida dele, eu vou operar coisas tão grandiosas, Ananias, que você não é nem capaz de imaginar. Ele está na rua direita, sabe por quê? Porque até agora a vida dele foi torta, mas eu sei, eu vou colocar essa vida torta endireitada. Eu vou endireitar os caminhos, eu vou começar a vida dele algo novo. Glória a Deus. Ananias vai lá, ora por Saulo, as escamas caem dos seus olhos, Saulo se converte, se batiza, começa a sua vida ministerial, tenta se juntar à igreja. A igreja ainda tem medo dele, tem receio dele, não recebe ele bem. Ele então sai e vai para um período de 3 anos de treinamento. E a história da igreja permanece. Só que quando Saulo se converte, o líder da perseguição contra a igreja sai de cena. E aquela grande perseguição faz assim, ó. Deus da glória. E a igreja que estava sendo perseguida começa a viver um momento de paz, começa a viver um momento de tranquilidade, começa a viver um momento de sossego. Glória a Deus. Olha para o irmão, vê se ele está em paz, vê se ele está sossegado, vê se ele está de boas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí começa a viver um momento de paz. Aí sabe o que acontece? Eles falam: não, vamos pregar o evangelho com força, e não somente aqui em Jerusalém, eu tenho comunidades formadas em outros lugares. Pedro vai para Jope, vai para Antioquia, começa a pregar o evangelho em vários lugares, e as igrejas começam a crescer. Pedro vai na casa de um homem que não era judeu, ele era gentil, chamado Cornélio. E aquele Cornélio, quando Pedro está na casa dele, ali Deus dá uma visão para Pedro, ali, e Cornélio é batizado com o Espírito Santo. E Cornélio começa a falar em novas línguas e os sinais do Espírito Santo na vida dele. E a igreja, que antes estava perseguida, que antes estava oprimida, ela começa a crescer. Aleluia! Ela começa a evoluir. E quando isso acontece, quando a igreja começa a crescer cada vez mais, nós
chegamos no capítulo 12. E aqui eu quero fazer uma parada, porque é aqui que eu começo a pregar para você. Aleluia. Existem dois momentos perigosíssimos na vida de um crente, de um homem e de uma mulher de Deus. Dois. Os momentos das nossas piores derrotas. E dois, o momento das nossas maiores vitórias. Quando a gente sofre as maiores derrotas da nossa vida, muitas pessoas não conseguem se reerguer. Perde um ente querido, a pessoa começa a culpar Deus, porque Deus fez isso, eu não aguento mais, e a pessoa para. Um negócio que estava indo super bem, quebrou, faliu, a pessoa perde tudo financeiramente, fica sabendo uma notícia que tem uma doença grave, uma doença incurável na medicina, e aquelas notícias abalam a pessoa de uma forma que ela desiste de tudo, ela larga tudo e não consegue se reerguer. E se não for a mão de Deus, não consegue mesmo, porque sozinho a gente não consegue caminhar no momento de dor como esse. Mas a maior parte das pessoas, quando passa por um momento de tribulação muito grande, seja sozinho, ou seja porque alguém leva, porque alguém ajuda, porque alguém apoia, geralmente é nesse momento que a pessoa encontra Deus. A maior parte das pessoas que estão aqui hoje não vieram para a igreja quando tudo estava bem, vieram para a igreja quando estavam lá no pó. Verdade ou mentira? É quando o marido vai embora, é quando a mulher não quer mais saber, é quando chegamos da enfermidade, é quando as portas se fecham, é quando você passa por uma perseguição. É nesse momento que a gente desperta para lembrar que existe um Deus e a gente vem para buscar a Deus. Então, tem alguns que não conseguem, mas a maior parte ainda supera esse momento e vai. Agora, o outro momento aqui, esse é perigoso. Os momentos das nossas grandes vitórias. Por quê? Porque quando a gente conquista uma grande vitória, gera em todos nós uma sensação de dever cumprido. Missão dada é missão cumprida, capitão. E aí eu posso relaxar, eu posso descansar. Meu Deus. Davi passa pelo episódio mais triste da sua vida, quando ele cai em um adultério, e aquilo mancha a biografia de Davi de uma maneira terrível. E o texto começa dizendo assim: nos tempos que os reis iam para a guerra, Davi manda Joabe lutar contra o povo XYZ, e Davi fica no palácio. Davi já tinha ganhado tantas guerras, ele falou assim: não é mais uma guerra, agora eu vou ficar em casa descansando, já ganhei tantas, deixa Joabe lutar um pouquinho, eu vou ficar aqui. E quando ele deixa de ir para a guerra e ele fica em casa, é ali que ele vai para o terraço para olhar aquilo que ele não deveria olhar, para ver o que ele não deveria ver, para viver o que ele não deveria viver, e a partir daí ele colhe consequências terríveis para a sua vida. E assim é conosco. Nos momentos das nossas grandes vitórias, a gente relaxa, a gente sai do foco do espiritual. Quando as coisas começam a funcionar muito bem, esse é o momento em que a gente desliga o sinal de alerta e a gente começa a andar no piloto automático da vida. E aí sabe o que acontece? O inimigo farejando a fraqueza, a distração, é nesse momento que ele se levanta. E aí sabe o que acontece aqui? Capítulo 2. Herodes Agripa se levanta contra o povo de Deus. E aqui, irmãos, tem uma pérola muito interessante nesse texto. Porque sempre que a gente lê Atos capítulo 12, eu não vou dizer sempre, porque eu não vejo todas as pregações, mas todas as que eu ouvi, quando a gente lê Atos capítulo 12, a gente fala sobre Pedro sendo livre da prisão. O nosso foco é Pedro sendo livre da prisão. Só que esse capítulo começa com 3 tipos, tem 3. O primeiro é: Herodes manda matar Tiago. 1. 2. Pedro é livre da prisão. 3. A morte de Herodes. Ele começa com um evento que a gente quase não fala. Diz assim: Herodes manda matar Tiago. E o texto fala assim, e naqueles mesmos dias, Herodes, ele lança a mão de alguns da igreja para os maltratar. Que dias? Nos dias em que a igreja estava sem o foco espiritual. Meu Deus! Aí ele lança a mão para pegar alguns da igreja para os maltratar. E ele traz, escolhendo Tiago,
E Tiago não era qualquer um, não. Vocês lembram quando Jesus vai no Getsemane ali para orar, que ele vai fazer um momento de oração, ele chama 3 discípulos. Quem ele chama? Pedro. Quem? Pedro e João. A cúpula de Jesus era composta por 3 homens: Pedro, Tiago e João. Tiago era um dos da cúpula, era próximo, era homem de Deus, era homem de oração, era pregador da palavra, tinha vida no altar, era reto com o Senhor, E Herodes lança a mão para pegar Tiago. E aí, olha que interessante, Herodes pega Tiago e Herodes mata Tiago. E aí eu te pergunto, onde está escrito aqui no texto? Me mostra aqui no texto, onde está escrito que a igreja estava em contínua oração por Tiago. Olha aí, Jesus. Mostra para mim. Tem isso no texto? Não tem. Sabe por quê? Porque a igreja não estava. Olha para o seu irmão, fala assim, já tinha pensado nisso? Jesus. Eita Deus da glória! A igreja estava desfocada. A igreja estava empolgada. Ai, amanhã tem jogo da Copa. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, revela tudo aí. Ai, que bom que não tem culto, sabe que pessoal tem festa junina. Aí eu já vou lá, vou colocar minha roupinha, vou lá, quando a festa, depois eu volto. Aí está chegando as férias da escola, as férias da faculdade, eu vou poder descansar um pouco. E a gente começa a perder o foco das coisas espirituais e pensar em todas as outras coisas que ficam. E aí nesse momento, Herodes vai lá, ele se levanta, ele pega Tiago, ele traz Tiago e ele passa a espada em Tiago. E a igreja não viu. Meu Deus! E a igreja não percebeu. E a igreja não estava em contínua oração pela vida de Tiago. Não estava. E Tiago morre. Aí quando Tiago morre, não parou por aí. Herodes fala assim: opa, deu certo. Deu certo. Então se deu certo uma vez, vai dar certo de novo. E aí ele pega Pedro. Só que quando ele pega Pedro, o plano dele era pegar Pedro e matar Pedro no mesmo dia. Só que ele não podia, porque era a época da Páscoa. E na época da Páscoa não poderia ter essa execução naquele momento. Ele teria que esperar a Páscoa passar, da mesma maneira como foi com Jesus. Herodes achou que ele poderia acelerar o processo e ganhar tempo. Ele achou que estava no controle do tempo. Só que quando ele achou que ele ia fazer uma armadilha, Deus já tinha um plano preparado para livrar. E quando Pedro é preso, a igreja ouve a notícia de que Pedro foi preso e fala assim: opa, agora a coisa está ficando estranha, porque pegaram Tiago, mataram Tiago e não parou por aí, vão continuar matando Pedro. Depois quem vai ser? Se os 3 principais é Pedro, Tiago e João, Tiago já foi, Pedro já preso, a gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que mudar a nossa postura, a gente tem que se levantar como igreja. E quando a igreja se levanta, irmão, ela não se levanta para pegar uma arma ou para apontar. Quando a igreja se levanta, não é para pegar uma espada. Quando a igreja se levanta, é para se colocar de joelhos, em oração, em consagração, em santidade. Porque quando a igreja ora, Deus muda a história através da oração da igreja. Só que sabe o que é tremendo? Quando eu falo assim, porque quando Deus se move, Ele dá vitória. Tem 80 glória a Deus. Quando eu falo assim, quando a igreja ora, Deus muda, aí Deus assim, glória. Oh, aleluia. Não, nem o Tiago não, já tinha morrido. O Tiago já morreu. Deus da glória. É só o Pedro, o João e o Pedro da preso. Então só o João. Foi só o João. Irmãos, nós perdemos a cultura das atitudes espirituais. Oh, aleluia. Fala aí, Jesus. Deus me trouxe aqui nessa
essa noite não para pegar uma palavra que vai te arrancar um monte de sorriso, mas ela tem que te despertar da posição em que você está. Glória a Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Herodes está se levantando e está pegando alguns Tiagos do meio da igreja e está levando de lá. Irmãos, eu tenho ouvido notícias, informações sobre coisas assim terríveis que vão acontecendo em igrejas, pessoas caindo, pessoas morrendo e tantas coisas. Isso é apenas sinal dos tempos. Aí fala, pastor, mas aqui está tudo bem, aqui não aconteceu nada. É verdade, e talvez é por isso, porque aqui não aconteceu nada, porque aqui está tudo bem, porque aqui a gente está com ar condicionado, porque a banda está tocando, porque está tudo funcionando bem, porque a gente faz um encontro de casais e coloca ali um excelente jantar para vocês, porque ninguém tem que se preocupar com nada. Por causa disso é que está gerando um comodismo muito grande em nós, e a gente acha que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Só que enquanto a gente acha que está tudo tranquilo, a gente entra, senta para assistir o culto, se o próximo culto eu não for, não tem problema, o pastor não vai me cobrar mesmo, ninguém vai me chamar a atenção, porque nessa igreja ninguém briga com ninguém. Só o pastor que às vezes fala, mas eu vou dar um culto, só ele não vai perceber. Aí eu sumo um dia, aí eu volto outro dia e acho que está tudo bem. Aí eu volto no ensaio e acho que está tudo bem. Aí eu volto no congresso e acho que está tudo bem. E eu vou indo, e aí sabe o que acontece? Ele se levanta, pega um Tiago daqui, pega outro Tiago ali, pega Pedro ali, e ele vai começando a agir. E o Senhor manda dizer, está na hora da igreja se levantar com atitude espiritual. Sabe por quê? Porque Deus não quer ver Tiago morrer para que a igreja se levante. Antes de Tiago ser morto a fio da espada, a igreja já deve se levantar em atitude espiritual. Glória a Deus. Dessa maneira. Aí, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Quantos Tiagos vão ter que morrer para a gente entender que a gente tem que voltar a orar? Meu Deus. Louvado seja o Rei da Glória. Quantos Pedros vão ter que ser presos para a gente entender que namoro de crente é santo? Meu Deus. Quantos Aleluia. Tiagos vão ter que ter a espada colocada na garganta para a gente entender que crente tem dever, obrigação de dizimar e ofertar dentro da casa do Senhor, e que não é favor nenhum, que é o seu dever para com Deus? Quantos Tiagos vão ter que morrer para a gente entender que não adianta ficar vindo na igreja, vem, e vai, e não tem desejo de se batizar, e depois que batizar nas águas não tem desejo de buscar um batismo com o Espírito Santo, e que vem frequentar, que não quer participar de departamento, não quer se envolver com a obra, não quer se envolver com nada, só quer entrar, sentar, assistir o culto quando eu quero, não quero ninguém me cobrando, não quero ninguém me falando nada. Irmão, eu quero te falar uma coisa, aqui não é parque de diversões, aqui não é presença, não é roupagem, aqui é a igreja do Senhor. Herodes ainda está de pé, a espada ainda está afiada, e nós não vamos deixar Tiago morrer, para você entender que é tempo de tomar uma posição diante de Deus. Louvado seja o Rei da Glória. Que tem que tomar uma posição diante de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É tempo de você entender que a gente tem que consertar o que está errado para dar no caminho da verdade. Aleluia. Sansão errou uma vez, duas, três, e ele olhava assim: eu errei, não está acontecendo nada, está tudo bem, mas não estava bem. Aí um dia pegaram ele, furaram seus olhos, prenderam ele no meio do circo, uma arena, e todo mundo dando risada dele, sendo motivo de zombaria para os outros. Aí ali caiu a ficha dele de que ele tinha que ter uma atitude espiritual. Está na hora da gente se levantar com uma atitude espiritual. Verdade, Jesus. Posso ser muito sincero com vocês, muito franco. É muito legal ter café no fundo da igreja. É muito legal ter comemoração de aniversário, a gente fazer bolo no final, mas igreja é muito mais do que isso. Isso é só um agrado que a gente dá. É uma demonstração de carinho, de afeto que a gente tem para com você. Que a gente quer demonstrar porque a gente se preocupa, porque a gente quer ver você feliz. Mas nada disso adianta se você não entender que você tem que ter uma postura espiritual, porque o bolo, o café da igreja não vai te levar para o céu. Eu não acredito no bolo cochilo, bolo que eu preciso na televisão, um copo de água para orar, depois eu tomo, estou abençoado. Irmão, isso é misticismo.
batismo, isso é conversinha. O que muda é vida no altar, é jejum, é oração, é leitura de palavra, é participar dos cultos, é renunciar ao pecado e andar na presença de Deus. Se não tiver isso, não vai mudar nada. Você vai entrar aqui, você vai assistir os cultos, você vai embora, você vai receber a oração na quinta-feira, você vai profetizar um monte de coisa, você vai voltar e dizer, não aconteceu nada. Mas não aconteceu não é porque o profeta não é de Deus, é porque foi falado, e a sua vida vai estar preparada para receber, e Deus quer que você se prepare para receber, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Ele quer te entregar o melhor, Ele quer abrir a porta, Ele quer restaurar o casamento, Ele quer curar, Ele quer fazer milagres, mas você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. Glória do Senhor. Aleluia. A igreja não ora. Tiago morre. Pedro é preso. E a igreja começa a... O que acontece? Deus manda um anjo para soltar dentro da prisão. Sabe por que Deus faz isso, irmãos? Porque Deus queria mostrar para mim e para você que há poder na sua oração e na minha. Aleluia. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas o líder lá era Pedro, então quem tinha que orar era Pedro. Só que o Pedro, que era o líder, ele foi solto pela oração dos pequeninos orando dentro de uma casa, dentro da igreja. E às vezes você acha que a sua oração não importa. Não, porque quando o pastor Rafael orar por mim, porque quando o pastor Inácio orar por mim. E quando você começar a orar, você vai entender que Deus manda terremoto, que Deus manda milagre, que Deus abre porta, que Deus repreende o mal e que Deus faz coisas sobrenaturais acontecerem. Glória a Deus. Quando a igreja decide se posicionar espiritualmente, o milagre acontece. O anjo vai até onde Pedro estava, cutuca Pedro, uma luz aparece dentro da prisão. Deus liberta Pedro da prisão. Glória. Se tem pessoas na sua família que estão encarceradas, e eu estou falando de uma prisão física somente, não. Eu posso falar, essa nem é a pior prisão. Essa não é a pior. Não é a prisão que tem uma grade, uma tranca que fecha e um muro alto, não. Porque essa, quando a pessoa está lá, ela sabe que ela está presa. O pior é que tem gente presa que não sabe que está presa, que não só percebeu que está preso. E você, que tem discernimento de Deus, eu quero te falar, quando você começar a orar, Deus vai mandar um anjo para cutucar aquele preto, para cutucar aquela mulher, cutucar aquele jovem, cutucar aquela filha, cutucar aquele filho, aquele marido, vai cutucar ele no bar, vai cutucar ela lá no fluxo, na quebrada, na balada, vai cutucar ele lá na escola, vai cutucar ele em algum lugar, e o Senhor vai fazer uma obra, vai fazer as cadeias que prendem caírem, e vai começar a libertar os que estão encarcerados, porque há poder na oração de uma igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu vou encerrar aqui, irmãos. Eu me converti, irmãos, há muito tempo. Eu tenho 41 anos. E desde os 14 anos, eu vou na igreja direto. Nunca eu me desvio. Nunca eu me desvio. Exceto por um período em que eu tive um acidente e eu fiquei acamado por quase 3 meses. Exceto por um período do começo. Eu não me lembro de uma semana que eu não tenha ido pelo menos um. E tinha semanas que eu ia todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Em vigília ainda de sexta-feira e de sábado à noite. Nunca me desvio. Andando com o Senhor sempre. Eu sou dizimista, irmãos, desde que eu era criança, das ovelhinhas de Jesus. Anos 90, meu pai me dava uma mesada, R$10, meu pai me dava, R$10. Aí tinha um envelope da igreja, igual no envelope que anota assim. Aí eu cheguei para o pastor, falei, pastor, eu quero dar meu dízimo. Eu quero um envelope. Aí eu peguei assim, meu nome assim, eu dízimo R$1. Fala meu dízimo, e aí naquela época o dízimo tinha que trazer no altar. Aí a igreja falou, dólar nos ofertas, eu lá pro meu dízimo. Glória a Deus. E desde esse dia até hoje, eu nunca deixei de dar meu dízimo um dia sequer. Glória
eu posso te falar que vale a pena. Glória a Deus. Vale a pena ter uma atitude espiritual. E não adianta, irmãos, você vir aqui um dia, assistir um culto, chorar um pouquinho, ir embora e achar que mudou alguma coisa, porque um dia é só o início da mudança. Aleluia. A caminhada com Deus exige continuidade. Aleluia. Todo culto que eu entro aqui, eu sou abençoado pelo Senhor de alguma maneira, de alguma forma. Seja por um louvor, pela direção do culto, pela palavra das ofertas. Irmão, eu ganhei meu culto hoje. Quando a irmã Mariazinha subiu aqui, e ela falou que ela estava com vontade de comer um caqui. E ela chegou na igreja, e naquela época a gente fazia a mesma mesa de fruta, e um caqui que alguém colocou, que nem sempre tinha, quase nunca tinha. Naquele dia alguém lavou uma santa e abençoada, eles colocaram um caqui ali, e a irmã chegou e ela viu o agir de Deus. Glória a Deus! Que ela colocou na mesa da igreja. E aí a gente vê que tem coisas que a gente, como não fui eu que coloquei o caqui, mas era eu como pastor que vamos fazer, liberava a verba, autorizava, coordenava, e aí eu tenho uma participação, eu tenho um pontinho nisso. Aí alguém foi lá, comprou, o outro foi, montou, e todo mundo trabalhando junto. Isso fez a diferença na vida de uma pessoa que aconteceu há anos, e a pessoa lembra até o dia de hoje. Glória a Deus! Olha para o seu irmão, assim, Deus age nas pequenas coisas. Deus faz nas pequenas coisas no mundo detalhe. Deus age nos detalhes. Aleluia. Mas é necessário a gente permanecer. Glória. Pagar o preço. A igreja fazia contínua oração. Aleluia. Contínua. E por causa disso, que eles viram o milagre acontecer. Não foi, vamos fazer uma oração, não deu certo, não deixa pra lá, não. É contínua oração. Aleluia, Jesus. Sabe o que eu quero ver? A gente está no mês de julho, acabando já o mês de julho. Eu quero ver essa igreja em contínua posição espiritual a partir de agora até o fim desse ano. A gente vai começar congresso de jovens, congresso de irmãs, depois de varões, a gente vai ter muita coisa para acontecer. E eu quero ver a igreja em contínua posição. Não importa, irmão, se o dia do congresso tiver gente saindo pela porta lá embaixo, é fechar a rua, ou se tiver poucas pessoas vindo, não importa. E quando a gente entrar aqui, quem entrou aqui, a gente agora ver a graça de Deus descendo, se manifestando. Eu quero ver jovens sendo tocados, sendo batizados com o Espírito Santo. Eu quero ver irmãos sendo libertos, pessoas sendo alcançadas, pessoas saindo daqui dizendo assim: olha, eu frequentei a igreja por muito tempo, mas eu vim aqui hoje, e porque eu vim aqui hoje, eu recebi algo diferente da parte do Senhor. Eu quero ver Deus se mover aqui no nosso meio, e para que isso aconteça, a igreja tem que estar em contínua posição espiritual. Você está junto comigo nessa?